Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas nessa manhã abençoada. Quero cumprimentar as mães da nossa igreja, mulheres abençoadas que têm criado seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Algumas já estão idosas, mas continuam zelosas pela espiritualidade de seus filhos, dos seus netos. Vocês são um exemplo de espiritualidade para todos nós e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, fortalecendo vocês fisicamente, espiritualmente, que vocês continuem intercedendo diante do Senhor, pelos seus familiares, porque certamente o fruto do testemunho de vida que vocês têm dado na vida da nossa igreja e da comunidade e na vida familiar de vocês, com certeza vai ser proveitoso para toda a vida dos familiares de vocês. Então, que vocês continuem firmes, como boas mães que têm sido até o dia de hoje. E hoje eu gostaria que nós meditássemos num texto que nos fala a respeito de uma mãe piedosa e abençoadora, a Sunamita. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 37. Nós vamos tirar algumas lições desse texto para a nossa edificação. O texto então nos fala a respeito de uma mãe, a Sunamita, mulher piedosa, santa, íntegra, que teve experiências boas, experiências ruins, como qualquer pessoa que vive na face da terra. E eu gostaria então que nós tirássemos algumas lições da vida dessa mulher, que certamente demonstram que ela era uma pessoa capacitada, não somente para criar o filho, mas para criá-lo na doutrina e na administração do Senhor. Para criá-lo sendo ela mesma um modelo de espiritualidade, de santidade, de coerência com a verdade do Evangelho. Primeira coisa que eu gostaria que nós observássemos é que essa mulher é uma mulher piedosa que edifica o seu lar no Senhor. Mais do que qualquer outra característica, uma mulher que hoje quer ser mãe precisa ter essa característica, mais do que qualquer outra. Ser piedosa e saber edificar o seu lar no Senhor. Essa mulher então tem algumas características na sua forma de se conduzir que certamente vão nos servir de referência e vão nos edificar muito. O primeiro ponto que eu gostaria de observar a respeito dela é que ela era uma mulher rica, porém piedosa. Rica, porém piedosa. Quando a Bíblia fala que a pessoa era rica, a pessoa realmente era de uma riqueza de destaque. E esse é um ponto que nós precisamos abordar. A riqueza costuma gerar insensibilidade espiritual nas pessoas. Quantas vezes a gente não encontra com pessoas que vivem somente para o patrimônio, para manter o patrimônio, para desenvolver o patrimônio. A mente está completamente voltada para isso o tempo todo, até que Deus vai e dá um basta nisso. Mas o que a gente observa nessa mulher é que Deus não precisava discipliná-la por conta disso. Essa mulher era piedosa, apesar de rica. Ela era uma pessoa sensível a Deus e à sua vontade. E essa é uma característica que precisa existir em toda mulher que quer ser uma mãe, referência de espiritualidade para os seus filhos. A riqueza também costuma causar indiferença aos necessitados. Mas essa mulher não é infectada com esse mal que muitas vezes acomete os ricos. Os ricos normalmente vivem em um mundo um pouco diferente do resto da humanidade. São pessoas que têm carro de luxo, são pessoas que têm casas boas, empregados para servi-los, não passam dificuldade, quando precisam ajudar algum filho, fazem isso com facilidade, têm uma vida fácil. E a Bíblia diz que isso é dom de Deus. Essa facilidade de conseguir as coisas, de desenvolver-se e de ver a sua família bem também. Mas o que acontece é que essas pessoas vão vivendo dia após dia nessas circunstâncias, tendo essas facilidades, acabam não tendo uma percepção muito adequada da vida, do sofrimento das pessoas que estão à sua volta. Porque elas não passam por essas dificuldades. O que nós encontramos aqui é uma mulher rica, porém piedosa. Justamente porque era uma mulher sensível à necessidade das pessoas que estavam à sua volta. Ela vê um profeta passando ali e ela diz, vou oferecer comida. Veja o que é que diz aí no versículo 2. O versículo 8, quer dizer. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Certo dia, passava Eliseu. Essa mulher não conhecia Eliseu. Mas ao passar pela cidade, ela o avistou
e o chamou, o constrangeu a comer pão. Eu imagino que a educação, a forma de oferecer, foi extremamente sedutora, a ponto de Eliseu não poder dizer não. E aí, o que a gente aprende é que essa mulher sabia ser hospitaleira. E é isso que o texto vai enfatizar a respeito dela. Rica, porém sensível a necessidades de pessoas desconhecidas, de estrangeiros. Um estrangeiro que está passando por ali, alguém estranho. Mas para aquela mulher, não importava se era um estranho ou não. Constrangeu, comeu pão e dali por diante, nunca mais ele deixou de passar por lá. Toda vez que passava, se alimentava naquele lugar. Uma mulher rica, porém piedosa. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Mas ela podia ser uma mulher pobre também, porém piedosa. O importante não é ser rica ou pobre, o importante é ser piedosa. E é essa característica que nós precisamos ver nessa mulher, e não somente as mães de hoje precisam dessa característica, mas todos nós que somos cristãos. Piedade é uma das necessidades que nós precisamos ter. Outra característica importante que nós observamos nessa mulher é que ela era hospitaleira. Ela não somente era hospitaleira a ponto de dar comida para um estranho, de oferecer comida e de deixar o estranho tão à vontade na sua casa que ele, todas as vezes que passava por lá, passava pela casa dela. Não precisava ficar procurando onde comer, porque já sabia onde tinha comida e que havia uma disposição para oferecer essa comida. Mas o que a gente observa na vida dessa mulher é que ela era realmente hospitaleira. E ela oferece a sua casa, conversa com seu esposo, versículo 8 ainda. Versículo 8 nos diz assim: daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Era alguém que estava disposto a abrir mão um pouco da sua privacidade para hospedar pessoas dentro da sua casa. E essa é uma das características dessa mulher que demonstra o nível de espiritualidade e de piedade que ela possuía. Outra lição importante, aprendemos que ela era mulher rica, porém piedosa, mulher hospitaleira, capaz de reconhecer o caráter de um homem. E esse é um aspecto extremamente interessante na vida dessa mulher. Ela diz ali, no versículo 9, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Essa mulher tinha um padrão bíblico do que seria santo, do que seria um homem santo. E por conta disso, ela podia identificar Eliseu como um homem santo. Era alguém, então, capaz de ter essa percepção sobre as qualidades morais de alguém. Viu em Eliseu uma espiritualidade associada a Deus. Santo, homem de Deus. Uma espiritualidade associada a Deus e à sua vontade. E esse é um aspecto, então, importante que nós precisamos, principalmente nos nossos dias, aprender a discernir. Porque o que nós temos visto nos nossos dias são pessoas confundindo pessoas educadas, pessoas de uma certa habilidade para lidar com outras pessoas, como homens santos, quando na verdade não são. O que nós encontramos em nossos dias são muitos psicopatas no lugar de pastores, muitos indivíduos manipuladores que vivem vida dupla e que tentam vender uma imagem daquilo que eles realmente não são. E essas pessoas estão seduzindo pessoas e estão conduzindo essas pessoas a uma vida fora do que Deus queria realmente que elas vivessem. Sendo conduzidas como um rebanho para ser explorado financeiramente. O que a gente aprende com essa mulher é que ela tinha uma referência do que fosse homem santo. E essa referência era bíblica, e é por isso que ela pode identificá-la justamente como profeta de Deus, como Eliseu. Que essa característica, que essa percepção possa impregnar as nossas vidas e as nossas igrejas nos nossos dias. Para que os falsos profetas, para que os mensageiros do diabo, para que os infiltrados das trevas não consigam achar espaço no nosso meio para agir. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda esse discernimento. Essa mulher também tinha uma outra característica importante. Era despendida de bens materiais. E nós temos pelo menos duas ocasiões em que as Escrituras vão
nos mostrando isso. A primeira é essa aqui no versículo 10, quando ela resolve separar parte do seu patrimônio para organizar um quarto, para colocar móveis, para colocar cama e tudo mais, para que Eliseu fosse acomodado toda vez que chegasse. Era alguém desprendida financeiramente porque ela abria sua casa. E você sabe que abrir a sua casa para estranhos é correr o risco de ser assaltado ou furtado uma hora ou outra. Mas essa mulher aqui não se preocupava com isso. Passa um estranho, ela oferece abrigo. E aí é interessante que, um pouco mais na frente, em 2 Reis 8, do versículo 1 ao 6, nos conta uma história interessante a respeito dessa mulher. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. É uma experiência interessante. Qual era a prioridade dessa mulher? Não era o patrimônio. A prioridade dela não era o patrimônio. Se fosse, ela ia olhar e dizer assim: eu não posso deixar as minhas terras, minhas fazendas. Aqui parece até que o marido já tinha morrido. Então, essa mulher aqui, se fosse apegada a patrimônio, provavelmente não teria saído dessa terra. Mas o que a gente aprende com ela é esse desapego ao patrimônio. Primeiro, para servir as pessoas. Segundo, quando o homem de Deus chega e avisa que Deus tinha chamado a seca para aquela região e que ela saísse por determinado tempo, aquela mulher não conta conversa. Ela deixa seu patrimônio, deixa suas terras, sua fazenda e vai para a terra dos filisteus, passa lá o período, volta, e quando ela volta, os familiares não queriam devolver as terras. Veja, provavelmente ela percebia ou sabia que poderia enfrentar esse tipo de dificuldade. Mas para ela a prioridade era a família, era a preservação da família e não o apego ao patrimônio, às terras. Então, o que a gente observa aqui é que era uma pessoa apegada à família e não ao patrimônio. Era apegada a pessoas e não às coisas. E esta é uma lição extremamente importante, porque foi por conta disso que ela livrou a família toda de passar por sérios apuros, passando por uma seca prolongada. Nós aqui na região sabemos como é uma seca prolongada e o que é que uma seca prolongada pode provocar na vida patrimonial de qualquer pessoa. Mas essa mulher teve a bênção de não sofrer tantos danos por conta de ser obediente à revelação de Deus para a sua vida. Logo, o que a gente aprende com essa senhora é que ela era uma pessoa desprendida de bens materiais. E todos nós precisamos desenvolver essa habilidade também. Quando Deus nos chamar para algum outro lugar, quando Deus nos desafiar a abrirmos mão dos nossos patrimônios para alcançarmos bênçãos que Deus quer que alcancemos, a gente precisa ter essa disposição. A disposição de servir ao Senhor e de colocá-lo como referência, como o bem maior em nossas vidas. Nós somos chamados para deixarmos o nosso patrimônio sempre em segundo, em terceiro, em quarto plano em nossas vidas. Deus em primeiro lugar, a nossa família e a nossa espiritualidade em segundo lugar. E assim o patrimônio não deve ser a prioridade das nossas vidas. O próprio Jesus, falando a respeito disso, disse que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, porque as riquezas exigem de nós certos comportamentos, exigem de nós certas características, certas decisões que muitas vezes são contrárias ao reino de Deus e à sua vontade. Logo, o que nós aprendemos com essa mulher é que, se nós queremos ter uma vida piedosa, nós precisamos ter a Deus e ao seu reino como prioridade em nossas vidas. Eu imagino que essa mulher, ao chegar ali no meio dos filisteus, provavelmente foi uma missionária eficiente. Passou ali um tempo pregando o Evangelho, falando sobre Deus, sobre os feitos de Deus, dando testemunho das coisas que Deus já tinha feito na sua vida. E assim edificou muitas pessoas que estavam à sua volta. Porque a piedade, quando ela faz parte da vida da pessoa, ela não consegue segurar para si só. Ela começa a passar para outros. O Senhor Jesus, falando a respeito da água que ele daria, ele diz
que seria como uma fonte de água viva jorrando. É assim alguém piedoso, que tem compromisso com Deus, que anda na presença do Senhor. É sempre alguém que tem algo de Deus para falar e que está sempre transbordando de Deus, e as pessoas que estão à sua volta vão sendo edificadas e fortalecidas. Essa mulher era uma mulher piedosa. Por conta disso, os bens materiais não eram a prioridade da sua vida. Quinta lição que nós aprendemos. Ela era satisfeita com o que possuía. Não tinha um comportamento interesseiro. Satisfeita com o que possuía. E aí o que ela diz aí em 2 Reis 4,13 nos mostra justamente isso. O profeta pergunta: tu quer que eu fale alguma coisa? Precisa de alguma coisa do rei? Ou do comandante do exército? E a resposta da mulher é extremamente interessante. Ela respondeu: habito no meio do meu povo. É como se ela dissesse assim: eu tenho tudo o que preciso. Estou no meio dos meus familiares, dos meus parentes. Habito no meio do meu povo. Tem algumas coisas importantes nessa afirmação que é feita aqui. Primeiro, que é uma pessoa satisfeita com o que possuía. Não é somente por conta do patrimônio que possuía. Veja que ela não diz assim: eu sou rica. Ela não diz que é rica. Ela diz: habito no meio do meu povo. O valor maior dela não era o patrimônio. O valor maior dela eram as pessoas com quem ela convivia. Logo, ela não precisava de nada, porque ela tinha as pessoas. Ela tinha a sua família, a sua parentela. Ela vivia no meio do povo a quem ela amava. E por conta disso, não tinha necessidade alguma. Porque as pessoas que estavam no seu entorno supriam aquilo que ela tinha necessidade. Logo, as pessoas e não o patrimônio. Se você fizer uma pergunta como essa para várias pessoas da nossa sociedade, para os ricos da nossa sociedade, eles vão dar uma risada e vão dizer assim: eu já sou rico, eu tenho tudo que eu quero, eu posso adquirir as coisas. Então, para essas pessoas, o ser rico, o ter patrimônio é importante. Para essa mulher, o estar no meio da sua parentela era suficiente. Ela estava satisfeita com aquilo que possuía. A outra coisa importante que nós observamos é que, por estar satisfeita com aquilo que possuía, ela não fazia nada para os outros com interesses que não fosse a edificação dessas pessoas. Não tinha um comportamento interesseiro. Não estava se aproximando do profeta para ter mais influência social, para aparecer na sociedade, para depois sair se gabando que o profeta de Deus ficava na casa dela. Não. Ela se preocupava realmente com as pessoas e estava satisfeita com o que possuía. Então, essa é outra característica que demonstra a atitude, o estilo de vida piedoso dessa mulher. Sexta lição que nós aprendemos. Teve um filho por manifestação sobrenatural de Deus. Um prêmio pela sua piedade. O que a gente observa nessa mulher é que ela tinha essa manifestação sobrenatural de Deus operando a seu favor. Versículo 14 ao 17 vai nos dizer justamente isso. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Essa mulher era alguém que tinha a manifestação sobrenatural de Deus, suprindo as suas necessidades. E esse é um aspecto extremamente importante que nós vamos observar na sua vida. Em 2 Reis 8, versículo 1 ao 6, nós vamos ver novamente essa manifestação sobrenatural assisti-la. Aliás, depois o filho morre e ela tem Deus manifestando-se de forma sobrenatural para ressuscitar o menino. E agora no capítulo 8, versículo 1 ao 6, nós vamos ver novamente essa manifestação sobrenatural acompanhando a vida dessa mulher. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Mais uma vez, essa mulher tem a contemplação da bênção de Deus. Deus se manifesta para ela de forma sobrenatural para suprir as suas necessidades. Levanta o profeta para dizer a ela o que iria acontecer nos próximos 7 anos. E ela então obedece à revelação
segue sua vida e livra a sua família de estar passando por sérios problemas numa época em que não existia água encanada, que a água não podia vir de outras regiões distantes, como é na nossa região. Numa época em que as pessoas tinham todo o seu investimento em gado, em ovelhas, em coisas relacionadas à roça, essa mulher ouviu a voz do Senhor e o Senhor fez questão de mandar o profeta lá para revelar ela, para mostrar para ela que ela precisava seguir o seu caminho. O que a gente aprende é que essa mulher tinha não somente uma experiência de piedade, mas essa mulher era uma pessoa que contemplava essa manifestação sobrenatural de Deus na sua vida. Teve um filho de forma sobrenatural e teve inúmeras outras experiências sobrenaturais. Como todo homem piedoso e como toda mulher piedosa tem sobre a sua vida essas experiências. Por último, eu gostaria de destacar uma outra característica dessa mulher. Não foi privada de problemas, mas teve comportamento piedoso quando passou por eles. É o que nós encontramos do versículo 18 ao 20. Do versículo 18 ao 20, nós vamos observar justamente uma mulher piedosa, mas que passa por problemas sérios em sua vida. Tendo crescido, o menino saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Quando você vai observar o comportamento dessa mulher com relação a esse estado de sofrimento que ela se encontrava, o que você vai ver é uma pessoa piedosa na hora das tribulações, na hora das dificuldades. Ela não acusa o marido, poderia chamar o marido e dizer: você é doido, tá louco, como é que você deixa esse menino ficar no sol desse jeito? Agora ele apareceu com dor de cabeça e está morto. Poderia jogar a culpa no marido, poderia ficar revoltada contra Deus, mas o que essa mulher faz é se controlar. Ela pensa, bota o menino no quarto nome de Deus, fecha a porta, provavelmente para garantir que ninguém fosse lá, ou que ninguém achasse o menino morto. E ela segue, conversa com o marido, pede a jumenta, segue, vai conversar com o homem de Deus e busca a intervenção de Deus. O homem de Deus manda Geazi, ela disse: de jeito nenhum. Geazi não tem fé para isso não. Você vai ter que ir lá, senão não sai daqui. E ela vai junto com o homem de Deus e garante que o filho tivesse a pessoa certa para fazer uma oração e para trazer a criança à vida novamente. O que a gente observa é que essa mulher, quando passou por dificuldades, e uma dificuldade seríssima na sua casa, o seu único filho tinha morrido. O que ela faz? Se apega com o Senhor, se quebranta diante do Senhor, busca a intervenção do Senhor através do seu profeta e alcança a bênção e a misericórdia do Senhor. O que a gente aprende então com essa mulher é que vida piedosa não é somente num período de bonança. Não é somente quando a riqueza nos chega, quando os bens são fartos na nossa vida. O que a gente aprende com essa mulher é que vida piedosa e vida com Deus precisa ser desenvolvida em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E nós precisamos praticar isso no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo dias difíceis na nossa região. A nossa região ainda não foi atingida como tem sido atingido outras regiões do país. Mas há a possibilidade de a nossa região ser atacada por esse vírus que tem sido espalhado pelo mundo. E nós precisamos entender que o nosso comportamento, caso esse vírus chegue até nossas vidas e alcance pessoas nas nossas casas, tem que ser esse comportamento piedoso. De confiar no Senhor, de buscar socorro no Senhor, de buscar refúgio no Senhor, de buscar no Senhor a sua intervenção e a sua misericórdia. De ser piedoso, de ser contrito diante do Senhor. Que Deus possa gerar esse sentimento e esse comportamento em nossas vidas, em nossos corações. Que a graça do Senhor possa nos alcançar e fazer de nós pessoas piedosas, como foi essa mulher, que é uma referência para as nossas vidas. Buscou a Deus na hora da calamidade. O Deus que ressuscita os mortos restaurou a sua condição de mãe. E assim, que o nosso comportamento seja justamente desse apego ao Senhor, desse apego à sua palavra e à sua verdade. Nesses dias em que nós não estamos podendo congregar na igreja, que você possa congregar na sua casa. Nós estamos fazendo cultos domésticos constantemente. E o nosso propósito é justamente esse, de que você possa estar se apegando a Deus.
Que a instituição não seja a referência da sua espiritualidade. Que seja Deus a referência da sua espiritualidade. Que você se apegue ao Senhor nesses dias difíceis que estamos vivendo. Eu sei que tem pessoas que talvez tenham perdido o emprego. Pessoas que talvez tenham parentes que já foram visitados por esse vírus. Se apegue ao Senhor. O Senhor vai fortalecer você. O Senhor vai encher você do seu espírito. O Senhor vai fazer de você uma pessoa cheia dele. E isso é o que é importante. A nossa vida nessa terra é uma vida passageira. A única coisa que realmente vai ser útil para a eternidade é o quanto nós nos apegamos a Deus e obedecemos à sua vontade e ao seu propósito. Por isso, desenvolva a sua espiritualidade. Nesses dias difíceis, procure orar, procure buscar, separe tempo para orar ao Senhor, separe o tempo para que você possa ler a sua palavra. Nós estamos fazendo cultos, estimulando cultos domésticos. Nos dias que não temos lives, nós estamos mandando perguntas a respeito dos capítulos do livro de Atos. Então, pegue essas perguntas, leia o capítulo, depois faça essas perguntas para as pessoas que estão ali, para que elas possam ter um contato maior com o texto. E assim, desenvolva a sua espiritualidade, desenvolva a espiritualidade dos seus familiares. Talvez tenham pessoas na sua casa que não sejam crentes. Você desenvolva a espiritualidade delas também. Chame elas para congregar com você, para conversar sobre o texto, para colocar a opinião delas sobre os textos, sobre as perguntas que estão sendo enviadas. E assim você possa crescer espiritualmente. E a sua casa possa crescer espiritualmente. Seja um sacerdote da sua casa. Exerça esse nível de piedade cristã. E seja um evangelista dentro da sua casa, caso seja isso necessário. Então, aproveite a oportunidade para crescer espiritualmente. E você que é mãe, que se preocupa com a espiritualidade do seu filho, que não se preocupa somente com educação, com emprego, com salário, mas que se preocupa com salvação dentro da sua casa. Procure evangelizar os seus. Use essa oportunidade que Deus está lhe dando para que você possa evangelizar. Faça o culto doméstico todos os dias e procure desenvolver a espiritualidade da sua família. Porque essa é a herança importantíssima que você vai deixar para os seus. Vida com Deus. Seja piedoso dentro da sua casa. Nós temos estudado também sobre o não dar lugar ao diabo. Estudamos essa semana um pouco e vimos o fruto da carne. O fruto da carne vai abrindo portas para a operação demoníaca. E muitas vezes a gente observa que algumas pessoas são extremamente resistentes ao evangelho por causa do mau testemunho de crentes dentro da sua casa. Então, olhe para o exemplo dessa sunamita e adote esse tipo de vida cristã para a sua vida. Adote esse comportamento diante de Deus para que você possa ser uma bênção no meio dos seus familiares. Que Deus então nos abençoe e que você seja edificado, renovado e abençoado na presença do Senhor. Amém.